Olá, estamos aqui para mais uma reflexão a respeito dessa obra tão singular da nossa querida Joana de Ângeles, através do companheiro Divaldo Pereira Franco, Momentos de Saúde e de Consciência. E nesse momento nós estamos situados no capítulo 19, intitulado Compreensão. Nesse momento, a veneranda vem falar para nós o quanto é importante utilizarmos da compreensão nas nossas relações. Através da compreensão, poderemos estabelecer um relacionamento muito mais saudável com as pessoas que convivem conosco, que estão à nossa volta, em razão de facultar que elas possam ser como elas realmente são, com as suas virtudes, com seus defeitos, por serem compreendidas tais quais como são. E esse fator, né, de compreender o outro, de perceber que o outro tem as suas dificuldades, como nós também temos, e não cobrar em demasia um comportamento que já devia ser esse ou aquele dentro da nossa ótica, faz com que nos aproximemos do nosso semelhante. A maneira de nos relacionarmos com julgamentos, né, com falta de compreensão, afasta os que estão conosco, os que precisam estar perto de nós, né? Porque ninguém gosta de ser julgado, ninguém quer ser julgado. E na nossa condição, onde nós ainda às vezes temos tantas dificuldades no relacionamento, em expor como nós realmente somos, mas ao mesmo tempo nós buscamos a convivência com os nossos irmãos. Isso é da lei, isso é um imperativo que trazemos na alma. Nós vamos buscar a convivência com outras pessoas, ao mesmo tempo em que sentimos medo de demonstrar como nós realmente somos, porque isso pode criar uma série de dificuldades, assim como nós pensamos ou os outros também pensam, né? Então, as relações muitas das vezes são pautadas nesse medo de se expor, na falta de compreensão com as atitudes alheias, e aí muito se fala para quase nada ou nada escutar. Ela fala um pouco disso, que é bem interessante, né? Vivemos num momento onde muito se fala para nada discutir, muito se discute também, né? Para nada resolver, porque tá vazio. Não há ali não há uma profundidade nessas conversas, nessa fala. Poucos querem ouvir, muitas das vezes querem falar, mas pouco quer ouvir. Então, ouvir com atenção, né? Às vezes o nosso companheiro só precisa ser um pouco ouvido, só precisa de um pouco de atenção. E nós também, por nossa vez, precisamos falar, precisamos nos expor. Claro que isso não vai fazer com que nos tornemos vulgares dentro dos nossos sentimentos, né? Falando a esmo, mas é importante também quando nós damos voz aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos, né? Essa troca, essa comunhão faz com que a gente possa crescer tão melhor, né? Evitando essas relações assim também tão superficiais, que nada se resolve, que pouco se escuta, que nada se resolve, né? Ela usa esses termos para ser mais preciso, ela usa dessa forma: o mundo está repleto de pessoas surdas que conversam, de convivências mudas que se expressam. Olha que interessante, né? Às vezes a gente fala, mas somos mudos de realidade, de essência. Então, há uma expressão vazia, né? Conversamos, mas pouco ouvimos, poucos damos de fato atenção. E é curioso isso, porque fala-se demais hoje em dia com as redes sociais, todo mundo tem voz, né? Com a internet, isso
é uma coisa que democratizou muito o acesso, né? Todos nós temos voz. E nossas vozes têm sido utilizadas para quê, né? Muito se fala, mas com qual profundidade? Com qual posicionamento que seja gregário? É muito dedo apontado, né? A gente tem vivido um período de muitos dedos apontados. Qualquer atitude logo é julgada, e aí vem os comentários que diz o que deveria ser, como deveria ser. São grandes juízes e corretores, né? Muitas vezes nós nos colocamos assim. Então, o quanto é importante ouvirmos, saber falar, saber ouvir, dar atenção aos que estão à nossa volta. Muita gente para falar e pouco para escutar, mas também escutar o quê, se não for com ressonância dentro de um entendimento compreensivo, mediante o entendimento das leis de Deus que Jesus nos trouxe em orientações tão fartas, né, tão ricas, tão necessárias, e quanto é importante conversarmos tão mais sobre elas, né, para ir sedimentando dentro de nós, né? Então, e também tem um outro ponto assim muito interessante quando ela diz assim: compreender o seu próximo, relacionando-se com ele, porque não adianta um comportamento onde foge-se dessa convivência para proteção ou por desinteresse, porque isso faz com que nos estacionemos, né? A gente precisa das relações para que as coisas possam se modificar dentro de nós, até porque nós somos pessoas que estamos o tempo inteiro em modificação. Nós nos modificamos, o nosso semelhante também. Então, quando a gente compreende isso, a nossa vida é melhor. Às vezes o julgamento é muito duro, relacionando imagem de algum acontecimento, fixando ali as pessoas como a gente acha que elas são, de acordo com um posicionamento ou um momento, né? Mas nós mudamos e a gente precisa acompanhar isso, mudar e dar chance do outro mudar também. E esse é o processo mesmo de compreensão que vai fazer com que as nossas relações, a nossa convivência ganhem contornos muito melhores, muito mais alegres, muito mais felizes, porque quando a gente está perto de alguém que é compreensivo, a gente gosta. Então a gente precisa também ser pessoas compreensivas, se a gente quer ter pessoas boas, alegres junto de nós, né? É uma via de mão dupla. Exercitar a compreensão é um olhar onde nós buscamos ver no outro as falhas que nós também possuímos, né? E aí, quando a gente entende isso, fica mais fácil de viver esse processo. Eu olho as atitudes do outro e penso: será que eu ajo assim também? E quando eu ajo assim, eu quero compreensão. E pode ser que eu não faça isso mais, que eu não haja assim mais, mas será que eu nunca fiz? Será que em algum momento eu já não tive atitudes assim? E sempre que eu tenho alguma atitude que não é boa, eu gosto que me compreendam, que me estendam a mão, que me ajudem, que me auxiliem. Então, é buscar também ser esse companheiro que auxilia, que escuta, que dá atenção, né? E aí nós vamos nos cercando cada vez mais dos bons espíritos, porque para que a gente possa ter a presença de pessoas boas, encarnadas ou desencarnadas perto de nós, urge que as nossas atitudes sejam boas e compreensivas, não perfeitas. Às vezes a gente se equivoca um pouco com isso, achando que a gente já tem que ser perfeito para angariar essas presenças. Não, a gente precisa ter compreensão, é compreender, é ter um olhar compassivo, compreender o outro, compreender a nós mesmos e nos relacionarmos cada vez com mais intensidade e verdade junto aos nossos companheiros, aos nossos irmãos, né? Então, que Jesus nos inspire todos os dias, que a gente possa cada vez mais buscar essa prática diária que nos traz tanto bem-estar, tanto equilíbrio e que vai colaborar com a nossa saúde integral.
Um grande abraço a todos, que a gente possa se encontrar no próximo capítulo.